eu uso esse caso para trazer à tona uma reflexão sobre os PRFs que apareciam para a gente no manejo do paciente, mais referentes à questão de medicamentos de via oral relacionados ao diabetes, né? Então, a gente sabe que a metformina, a grande queixa, né, relacionada à não adesão ao tratamento, é relacionada à forma farmacêutica por ser um comprimido grande e um comprimido de difícil administração. Então, assim, é uma queixa geral, tá? Outra questão é a questão dos efeitos adversos que a metformina pode causar quando não alimentada, né? Quando não em estado de não alimentada, e que são efeitos de gastrointestinais, diarreia, né? Condições que a pessoa muitas vezes não consegue nem sair de casa. Esses dias mesmo a gente estava relatando num grupo de discussão de casos clínicos ali que a gente tinha, né, do quanto que muitas vezes isso interfere drasticamente na vida do indivíduo e ele não consegue realizar as suas atividades de vida diária, né? E a gente sabe que existe uma orientação em relação à metformina, até no Micromedics, de se iniciar com uma dose, a metade da dose prescrita, né, para que depois de uma semana em uso se aumente essa dose, e também sempre se seja realizado com a administração do medicamento junto com o alimento, justamente para que esses efeitos sejam diminuídos. Claro, se ele sempre tem efeito adverso, não mais utiliza o medicamento, na semana seguinte ele novamente utiliza o medicamento, ele também vai ter efeito adverso e assim vai progressivamente. Agora, se ele normalmente utiliza um medicamento, né, naquela dose menor do que a dose total que ele vai ter que utilizar, e depois ele vai progredindo semana a semana, não deixa de utilizar nenhum dia, a chance de ter esses eventos é muito pequena. A gente faz essa orientação, que é uma orientação simples, e muda totalmente a vida deles. Porque daí eles conseguem realizar as atividades de vida diária, não têm medo de sair de casa, de acontecer algum problema por conta disso. Outra questão é o esquecimento, né? Bastante evidente a questão de esquecer de tomar os medicamentos quando se trata de idoso. Outra questão é o não entendimento do porquê utiliza tais medicamentos. E isso é um grande problema, né, que tem a ver com aquela questão que nós comentamos lá no início da aula, que é a questão do centrado na pessoa, do cuidado, né, centrado na pessoa e dessa dificuldade que a pessoa tem de compreender o seu tratamento, porque ela não se coloca no processo de construção do plano de cuidado, tá? E outra questão é a questão da hipoglicemia, né, que já é bastante relatada, que nós já conversamos bastante, como um grande problema relacionado à farmacoterapia. E daí eu trago para vocês essa revisão da Cochrane, né, que nos mostra as intervenções que melhoram a adesão ao tratamento, né, para as pessoas com diabetes tipo 2. É uma revisão que tem sido de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, revista, né, atualizada, e ela traz alguns aspectos interessantes, né, que a evidência demonstra que a gente tem muita dificuldade de mensurar a adesão ao tratamento, né? E isso é um fato de todos os estudos que a gente percebe quando eu vou verificar e estudar a adesão ao tratamento de diversas condições clínicas, a gente verifica uma grande dificuldade de mensurar isso. Porque os formulários que a gente usa, eles podem mentir, né? Eles podem dizer que fazem de um jeito e, na verdade, não fazem. Os métodos mais invasivos e diretos têm a questão de ser invasivo, né? E essa questão do autorrelatado também tem problema, a questão da nossa verificação da dispensação também é limitada, então a contagem de comprimidos também é limitada. Esses métodos todos têm os seus prós e os seus contras. Mas quando a gente verifica, né, primeiro, avalia um estudo como esse, que tem essa heterogeneidade de métodos, é um ponto negativo, digamos assim, dessa revisão sistemática, mas, por outro lado, ela consegue, ainda assim, trazer, digamos, conclusões bem específicas relacionadas à adesão à DM2.
Primeiro, a decisão ela tem que ser compartilhada com a pessoa. Isso é visto e já está aqui evidente de novo. O cuidado centrado na pessoa também é um ponto que eles demonstraram como sendo um fator para aumentar a adesão ao tratamento. E aqui a gente fala de novo, um cuidado real centrado na pessoa, né? O tratamento com métodos atingíveis e individuais é fundamental. Não tem coisa pior que tu ser atendido por alguém e em qualquer nível de atenção à saúde, né? E qualquer profissional e você receber uma meta que tu sabe que tu não vai atingir. Então, quando a gente trabalha com a revisão da farmacoterapia, quando a gente trabalha com acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes, né, com a conciliação medicamentosa, né, a gente tem que ver que a gente pode olhar para esses possíveis problemas que a gente vai verificando de técnica, de uso, de esquecimento, de adesão, a gente pode olhar para esses problemas e priorizar aquilo que vai ser algo que a gente pode atingir, algo que a pessoa também queira, né, priorizar como sua meta. Então, a gente tem um regime também de tratamento menos complexo, que faz, obviamente, a pessoa ter mais adesão ao tratamento. E aqui eu, de novo, coloco a questão da importância da gente pensar na cultura da desprescrição. Que são alguns exemplos, né, de calendários que a gente utilizava para marcar, por exemplo, que horário, qual medicamento que a pessoa deve utilizar. Aqui, qual medicamento e qual o dia, né, do mês, para ela também ter um controle da sua adesão. Que é um exemplo de um organizador que a gente também disponibilizava e organizava junto com a pessoa e ensinava o cuidador a realizar essa organização semanalmente. E a gente sabe que dentro da questão da diabetes existem muitos fatores relacionados à não adesão, que também é uma forma da gente trabalhar dentro da nossa atuação clínica como farmacêutico, né? É saber que a pessoa realmente vai ter interferentes relacionados à equipe de saúde, né? O quanto que ela confia naquela equipe, no quanto que ela acredita realmente que ela está sendo bem tratada e bem cuidada ali. Questões socioeconômicas, né? Do quanto, às vezes, a pessoa não consegue adquirir o medicamento ou não consegue ir à consulta porque não tem dinheiro para ir à consulta. Tem questões de estresse do local onde ela vive, que fazem com que ela realmente não tenha autocuidado relacionado àquele uso do medicamento ou cuidado com diabetes, né? Questões religiosas, questões de crença, o gosto pessoal, questões relacionadas ao tratamento e também ao trabalho, né? De vergonha de utilizar o medicamento, de ser taxado como uma pessoa doente, né? A gente vê bastante. E, claro, o processo de uso do medicamento, ele é complexo, e ele vai desde a hora do diagnóstico. Então, quando a gente fala que tem algum problema no processo de uso do medicamento, pode ser na fase de diagnóstico, pode ser na fase de prescrição, pode ser no momento em que essa tecnologia ela é entregue à pessoa com as orientações e pode ser também no momento em que a pessoa está aplicando o medicamento, né, está utilizando o medicamento. Então, assim, existem vários digamos, várias barreiras, né, para que essa prática, para esse processo de uso ocorra de forma correta. O farmacêutico, ele interfere em algumas, ele pode interferir, ele deve interferir e ele também colabora, né, para que essa prática seja completa. E a gente sabe também que, às vezes, a gente não tem total gerência sobre aquele cuidado, né, no sentido de que, muitas vezes, a gente sabe que algo está acontecendo de forma incorreta, que a gente deveria modificar, mas a gente ainda assim tem a equipe a nosso favor para que a gente possa dialogar, para que a gente possa encontrar um caminho em conjunto. E daí eu trago para vocês esse guia de prevenção de erros de medicação entre pacientes com diabetes, do ISMP, que é bem importante que vocês também possam ter contato, ou observar os boletins, que são bem interessantes. Aqui fala, né, dos principais sinais e sintomas relacionados à hipoglicemia decorrente do uso de sulfonilureias, né? Então, às vezes, o comportamento anormal que a gente não percebe está ligado a uma hipo,
os déficits neurológicos, convulsões, sonolência, né? Desorientação, até o próprio coma, que é algo bem grave, e tu vê que é algo bastante prevalente quando a gente fala de sinais e sintomas relacionados à hipoglicemia. Aqui eu trago para vocês os guias que eu comentei, né, do serviço que a gente está implementando no estado de telediabetes. Depois vocês podem entrar na página do Cuidar Mais. A campanha Cuidado da Pessoa com Diabetes que a gente fez, que tem vários materiais, como esse da insulina. O ensaio clínico randomizado que a gente está fazendo de telecuidado em diabetes, né, que é patrocinado pela FAPERGS,